Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o mais novo programa do Ictus Podcast. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá, a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhecia o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que a gente organizou esse podcast. Sempre que a gente terminar a leitura de um livro lá no Telegram, a gente vai postar todos os nossos comentários que rolaram por lá aqui no programa Diário de Leitura. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, seguindo o cronograma de leitura que a gente também vai colocar aqui no post do episódio. Então você pode pegar esse cronograma lá em ictus.com.br. Agora, se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se lá no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Você pode fazer isso através do link t.me/Clube Ictus. Ou só procurar por Clube Ictus lá no Telegram e aí vai aparecer o nosso canal. A sua participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Lá no canal, além de ouvir os nossos comentários bem antes do podcast, seguindo o cronograma de leitura original, você também vai poder conversar com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. Vamos lá? Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter e te convido então para embarcar nessa leitura com a gente. Fique agora com o áudio original do primeiro livro que a gente leu junto lá no Telegram, Morte no Nilo, de Agatha Christie. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo bem. Nossa, o livro tá tão legal, né? Pois é, difícil a gente só ler o que tem que ler pra gravação. É. Tem que parar, né, pra gravar e não perder nenhum detalhe. Bom, hoje o nosso cronograma de leitura vai do capítulo 2 ao capítulo 5, né? Então a gente vai comentar um pouquinho, conversar um pouco sobre esses capítulos aí, esse trecho. Uhum. Na primeira parte que você ouviu ontem, a gente apresentou a penca de personagens. Nesse aqui praticamente não vai aparecer mais nenhum, pelo menos eu não me lembro de nenhum específico, mas começa a trama de verdade a se desenvolver, né? Exato, e a gente também vai ter a exploração de alguns outros personagens que foram apresentados, a gente não sabia ao certo quem eram, o que faziam, e nesses capítulos dá uma explicada. Uhum. A primeira coisa que eu quero falar é que eu já pesquisei o nome do detetive, é Hercule Poirot mesmo. Acho que a gente pode padronizar seguindo aí. Se você que está ouvindo isso aí acha que é diferente, vai lá no grupo e defenda a sua tese. Bom, beleza. O capítulo 2 começa então já com o Hercule conversando com um personagem que tinha falado quase nada no começo, né? Que é a Rosalie Otterborn, né? Isso, exatamente. Então a gente descobriu que ela já estava em Jerusalém com a mãe e que elas queriam ir para o Egito. E ele tem um diálogo com ela, mas ela não parece ser muito simpática ou tá gostando de estar ali naquele momento. Uhum. Aqui aparece a primeira descrição, pelo menos para mim, que não tinha lido nenhum livro dele, né? Da Agatha Christie, do Poirot, né? É um homem pequeno. Isso. Aqui ele tá vestido de branco, acompanhado de uma moça alta e magra. Então a gente fica sabendo que a Rosalie é alta e magra. Uma coisa que, então, se quem não conhece da descrição do detetive, nos outros livros, uma das características mais importantes é que ele tem uma cabeça em formato de ovo e um bigode exuberante. Ele tem muito orgulho do bigode dele. Então isso é legal ficar sabendo porque é a marca registrada dele. É, cabeça de ovo, igual o Chico Gabriel. Pra quem não pegou a referência, azar. Tem que ouvir os nossos podcasts. É. Não, e a foto dele no perfil era ele com a cabeça de ovo quebrada, né? Achei o máximo aquela imagem dele. Bom, enfim, vamos fechar os pop-ups aí, que não tem nada a ver com a história. Bom, eles começam a falar, voltam a aparecer na história o Tim e a mãe dele, né? A senhora Allerton. Isso. E aí a gente descobre que ela meio que conhece a Rosalie, né? Não. A mãe, a senhora Allerton, conhece o detetive. Uhum. Tanto que ela fala, olha lá, olha quem tá aqui, filho, o detetive Hercule. Aí o filho fala, aquele homem ali?
Aí ela, é ele mesmo. E aí ela vê que o detetive tá conversando com a Rosalie. Mas até esse momento, pelo que eu vi aqui, elas não se conhecem. Ah, tá. Apesar da senhora Allerton achar ela muito bonita. Ela, a Rosalie. Isso, exatamente. Tá. Eu acho que ela fala isso, mas pra atiçar o filho. Porque aí o filho fala, nossa, bonita é apelido. Mas É verdade, tá lembrei com uma disso. cara tão amarrada. Ela tá meio brava, a gente não entende por quê, né? Uhum. Aí a própria Rosalie fala, né? Ah, eu não vejo a hora de voltar pra casa, como você falou. Ela tá bem irritadinha aí. E eu acho que ela fala isso, mas pra frente a gente vai ver, porque a mãe dela é uma mulher bem pedante. Então acho que ela tá cansada dessa rotina de viver viajando. Depois a gente descobre que a mãe dela é uma escritora. E é uma escritora de... Como eu posso dizer? De romances eróticos. Não sei se é bem essa palavra. Ela é escritora... A lá 50 tons de... ela é à frente do seu tempo ali Isso. e sei lá... Pelo menos deu mais ou menos isso a entender. É interessante que o Tim parece que gosta bastante da Rosalie, mas a Rosalie não tem nenhum, parece, né? Que não tem nenhum apreço por ele, né? Ele até fala, aquele que vive grudado na saia da mãe, por incrível que pareça, eu prefiro ela. O filho tem um ar tão pedante. Pois é. E aí é legal que a gente descobre que eles já estão juntos, esse grupo, com o detetive, com a Rosalie e o Tim, alguns dias, porque eles se encontram nos pontos turísticos no Egito. Isso, e eles estão hospedados num hotel à beira do Nilo, né? Eu acho que meio se preparando para embarcar, apesar de que até agora não falou que eles vão embarcar. Pelo menos eu não pesquei essa informação. Não sei se o assassinato vai acontecer no hotel, se vai acontecer no barco, vamos ver. Pois é, e tanto que a Rosalie, ela tá passeando com o Hércules, e aí eles, enquanto passeiam ali pelo Egito, tal, aquele lugar que eles estão, eles veem um barco vindo pelo Rio Nilo, e aí é onde eles vão perceber quem está nesse barco, que a gente vê que é a Linné e o Simon. E o Simon estão saindo. Aí acontece aquele furdúncio de todo mundo. Ah, a Linné, porque ela tá nas colunas sociais e tudo mais. E a própria Rosalie, ela fica toda ouriçada. O Tim também, né? Num certo sentido. Sim. Eles ainda falam, nossa, ela é linda. E aí a Rosalie fala, nossa, tem gente que tem tudo, né? E ela fala isso com um tom bem amargurado. E do lado do Poirot, né? E ele só observa. É legal o personagem dele, porque ele fica o tempo todo com a antena ligada, né? É interessante isso. Ele pega várias nuances das coisas, parece que ele tá de férias, mas não tá, né? Exato. Tem até uma parte do capítulo que a gente vai falar mais pra frente, em que ele é solicitado e ele fala, eu tô só aproveitando as minhas férias, eu não quero trabalhar. Mas eu acho que esse é o tipo de personagem que o trabalho nunca sai dele. Por exemplo, quando a Linné tá descendo do barco e ele tá conversando acho que é com a Rosalie também. Porque a Rosalie fala, não é nem justo ela ter tudo que tem e tal, né? Ela fica meio incomodada com a Linné e ela meio que conversa isso com o Poirot. E aí, mais adiante, o Poirot, tipo, eles já saíram daquela cena de saída do barco da Linné. E o Poirot tá conversando com a Rosalie na caminhada pro hotel. E aí ele dá umas cutucadas nela, né? Fala, então, você não acha justo, mademoiselle? Ela enrubesceu furiosa. Não sei do que você tá falando. Tô repetindo que a senhora murmurou entre dentes agora há pouco. Pois é. Ela sacudiu os ombros. Acho que é um exagero uma pessoa só ter tudo. Dinheiro, beleza e amor? Perguntou o Poirot. Mas quem sabe se não casou com ela por causa do dinheiro? O senhor não viu como ela olhava pra ela? Vi tudo que podia ser visto, mademoiselle, e também vi algo mais. O quê? Vi nela, mademoiselle, olheiras profundas e punhos tão cerrados que os nós dos dedos chegavam a estar brancos. E aí você começa a falar, opa, tipo, é o cara do detetive mesmo, né? Ele busca os detalhes e já dizia o ditado que o demônio tá nos detalhes, né? Pois é. E assim, o que eu acho interessante é que as pessoas, elas se sentem tão à vontade com o Hércules que elas começam a se abrir com ele. Isso. Então, nesse primeiro momento, a gente não sabe o quanto a Rosalie conhecia ele, mas ela se abre totalmente no sentido de ser confidente. E aí, depois que ele indaga ela fala, eu odeio a Linné. Eu estou louca pra rasgar a roupa dela e dar uma bofetada naquele rosto confiante. Pois é. E assim, é o que tudo indica, elas nunca tiveram um convívio social. A gente vai descobrir mais pra frente se é ou não.
Mas o que eu acho interessante é que ela fala isso na frente de um detetive. E ela sabe que ele é um detetive, né? Sim, sim. E aí ele fala, tá bom, bien, muito bem. E vamos voltar pro hotel, então. Mas eu acho que essas coisas vai ser tipo obviedades que vão descartar personagens lá na frente. Porque a Agatha Christie, ela... Não, no meu entender, eu nunca li nada dela, lembra, né? Uhum. No meu entender, ela vai construindo alguns núcleos onde o motivo é tão óbvio que seria até meio... se fosse essa resposta no final, sabe? Então, pra Entendi. mim, por exemplo, a Jack vai aparecer aqui de novo, e aí a gente descobre que ela tá perseguindo o casal, porque ela tá com raiva que a Linnea roubou o noivo dela e tal. E isso, Uhum. pra mim, já meio que quase desclassificou ela como uma opção de assassina, porque seria tão óbvia a coisa, sabe? Que o livro Pois perderia é. sua graça. Então, ela, Uhum. assim, eu acho que são coisas que, ao mesmo tempo que dá uma instigada, esse tipo da Rosalie, eu odeio ela, talvez seja até um jeito de, na minha cabeça, afastar esse personagem como um possível assassino. Isso, não sei, Pois vamos ver. Eu já li livros dela em que o assassino realmente era um personagem que tinha aparecido uma vez no início do livro, fazendo um comentário bobo, e depois lá no fim você descobre que ele era o assassino, e aí você descobre toda uma trama, enfim, é uma caixinha de surpresa. Uhum. Então a gente realmente vai ter que ir até o final pra descobrir. Pra quem não leu o livro e tá lendo com a gente, é bem legal colocar suas teorias lá pra ver quem acerta no final, né? Sim, é verdade. E aí, uma coisa legal que a gente tem que ver é por que a Linnea tava tão preocupada. A gente descobre que ela tá em lua de mel, né, com o Simon, Uhum. mas que a Jaqueline, a ex-noiva do Simon, também tá no Egito. É. E aí tem até uma cena onde todos os hóspedes estão no terraço pra jantar, beber. E aí a Jaqueline, ela faz uma entrada triunfal. E aí as pessoas até falam assim, ela acha que é alguma coisa? Quem que é essa mulher? Só que, na verdade, ela não tá nem aí pros outros hóspedes. Ela quer afetar o casal recém-casado, né? Sim, e aí ela faz isso calculado, porque, tipo, ela fica meio que agredindo, entre aspas, ele com a presença dela, olhando, encarando toda hora, ela fica mudando de lugar na mesa pra ficar sempre de frente da Linnea. Exato. Só que sempre em situações públicas, de modo que não dá pra interditar ela, né? Isso é uma coisa também muito importante, porque apesar dela estar perseguindo o casal, ela não é uma ameaça, ou pelo menos não se mostra como uma ameaça, no sentido de que, tem que prender ela porque ela vai cometer um crime. Uhum. De forma alguma, isso acontece. Bom, no capítulo 3, o Tim meio que se apresenta pra Linnea, né? Ele... Uhum. Aparentemente ele tá gostando dela, acha ela bonita, ou sei lá, ele só tá meio que tietando ela porque ela é famosa, não sei. E aí a gente descobre a informação que faltava lá na primeira parte que a gente gravou, que é o Sr. Pennington ser o advogado americano dela, né? Isso, que é exatamente. aquele cara que sorteou entre ele e o sócio pra ver quem que ia viajar pra ir resolver alguma coisa que era importante ser resolvida, e a gente não sabe o que. Então a gente descobre que ele é o advogado, o Tim, ele fala, eu sou o primo da Joanna, e a Linnea fala, ok, beleza. E a gente descobre também nessa parte que a mãe da Rosalie se chama Salomé. Isso. E é aquela escritora lá que eu já tinha dito anteriormente. Isso. Então... Que, aliás, ela oferece um livro pro Poirot no jantar, né? Isso, e assim, sobre a figueira. Uma coisa que eu fiquei meio assim é que a filha dela, tipo, tava tudo se armando pro Poirot ir até o quarto dela pra pegar o livro. Só que a filha fica meio, não, deixa que eu vou. O que pra mim me soou bem suspeito também. E aí ela vai, volta e, tipo, não quero que você venha no nosso quarto por algum motivo. Pode deixar que eu vou e resolvo. E aí ela volta meio aborrecida até. Mas, enfim, acontece isso. E uma coisa que é importante, eu não sei se vocês pegaram, é que a senhora Otterborn, que é a mãe da Rosalie, ela não bebe, tá bom? Ela não bebe álcool. Isso, ela é abstêmia, né, que fala. Tem uma outra coisa que também tá me incomodando um pouco, que é o turbante dela. Já é a segunda vez que fala. O livro acredita ele como um ridículo turbante, as roupas esquisitas que ela usava, mas penso eu que um turbante é um bom lugar pra esconder uma arma, sei lá. Pode ser. Pode ser. É legal ficar fazendo as conjecturas no livro aqui. Porque assim, como você falou, é um detalhezinho do começo que de repente aparece o assassino, eu tô tentando caçar alguma coisa, vamos ver se vai
Vou chegar em algum contexto aqui. Uhum. Depois a gente vê que a Aline não aguenta e ela sai desse lugar que eles estão. E é engraçado é que a Jaqueline, ela sempre observa de longe, fuma o cigarrinho dela, mas não abre a boca. Então, só a presença dela é aquela presença incômoda, mas que ninguém pode fazer nada. Ela e é assim tradicional stalker, né? É, exato. Você já pensou? Nos anos 40, a Agatha Christie estava editando moda. Pois é. Na faculdade tinha um cara que gostava de uma menina e a menina ficava tão incomodada porque assim, ele gostava dela, ela sabia disso, ela não queria nada com ele e ele ficava tipo de sombra dela, assim. Ela tava ela tava na lanchonete, ele tava sentado na mesa do lado. Qualquer lugar que ela tava, ele tava lá, mas tipo, eles não conversavam, ele não ficava de frente, nada. Eles Nossa, e ela ficava muito irritada. É exatamente como a Nenê ficou assim. Cara, eu não posso fazer nada pra esse cara me parar de seguir. Todo lugar que eu vou, ele tá lá. Pois é, rapazes, não façam isso, tá bom? As meninas, elas se sentem ameaçadas. É, então. Na cabeça dele, ele tava conquistando ela. Mas... Bom, voltando aqui, começamos o capítulo 4. E o capítulo 4 vai ser muito engraçado no sentido de que é só um diálogo entre o detetive, o Hercule Poirot, e a Linné. E eu achei esse diálogo fantástico, porque a Linné, ela se acha, por ser rica, bonita, inteligente, que ela pode ter tudo, ou pelo menos é isso que se mostra aqui no início. E ela pede pro detetive acompanhá-la, porque ela ciente que eles não se conheciam, assim, né? Não são amigos, nada disso. Não. Rapidinho, uma coisa que é importante a gente só relembrar é que o Hercule, ele lembra de onde ele conhece a Jaqueline e o Simon, porque tem uma parte que ele fala: nossa, o rosto dessa mulher não me é estranho e a voz desse rapaz não me é estranha. E aí ele lembra daquele jantar que a gente viu lá no começo, onde tinha um casal que estava falando sobre os planos para o futuro, e aí ele já interliga tudo, ele fala: opa, aconteceu alguma coisa aí. É interessante que essa conversa, ela foi há 3 meses atrás só. Então... 2. 2? 2 meses, Então, tipo, foi muito rápido a coisa de separar, porque naquela conversa o casal não tinha ido nem conhecer a Linné ainda. Pelo que consta lá, a Jaqueline, ela tava contando pro Simon: ai, que legal, a gente vai lá e vou conseguir um emprego pra você, né? 2 meses depois, eles estão em lua de mel já. Pois é. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que o Hercule, no jantar, ele mesmo pensou consigo: ela o ama demais. Ela. Pronto. Isso é importante. Sim. Aí nesse capítulo 4 a gente descobre que a Linné, ela tá apavorada, ela pede pra conversar com o detetive e ela fala: olha, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque aonde eu vou, ela vai. A gente foi primeiro pra Itália, não foi? Veneza, não sei agora. Acho que era Veneza. Ela tava lá. Agora a gente veio pro Egito e ela tá aqui. Se eu me mudar pra Londres, eu tenho certeza que ela vai se mudar pra casa da frente. E aí eu acredito que ela tá falando isso pra ele falar: não, mademoiselle, fique tranquila, porque eu vou cuidar de você. Só que ele dá um tapa na cara dela. Aliás, antes de entrar nesse tapa, eu anotei mais uma teoria minha aqui, ó. Vamos ver. Sim, é legal, eu tô chutando no ar aqui, vamos ver. Aí eu pus aqui: será que o Simon não está em conluio com a Jaque pra ficar com a herança? E aí, enfim, eles ficarem juntos? Tipo, é tudo um cenário aí, todo um teatro pra parecer, mas na verdade ele que vai matar, ou não sei, um dos dois vai dar um jeito de matar a Linné, porque aí ele casado pega toda a herança, e aí eles eram pobres os dois, né? De repente os dois ficam com tudo que a Linné tinha. Não sei. Pois é. Talvez por isso o advogado esteja junto, né? Porque a gente não sabe se eles casaram com comunhão de bens, como é que foi, né? O acordo nupcial, a gente não sabe. Bom, enfim. Aí o Hercule fala assim pra ela: madame, a senhora tá muito enganada, eu não vou fazer nada do que a senhora tá me pedindo. E ela fica assim, furiosa. Mas por quê? Ele fala: porque a culpa é da senhora. Nossa, a primeira vez acho que alguém dá na cara dela assim, né? Exatamente. E aí, assim, a Agatha, na descrição, ela fala: olha, a Linné, ela falava com clareza, ela não titubeava. Por quê? Porque ela achava que ela estava com a razão, né? Porque ela não via o erro que ela tinha cometido. E aí ele fala assim: olha, a senhora tá errada, a senhora roubou o noivo da sua melhor amiga. E ela fala: eu não roubei nada, ele se interessou por mim. Ela sempre tem uma desculpa, né?
E ele fala, não, eu não acredito que as coisas sejam assim. É interessante que ele usa a mesma ilustração que o Natan usou com Davi, aquela história do pastor rico e do pastor pobre, né? Achei sensacional essa ideia. Só que diferente do rei Davi, ela não se deu conta do erro dela, né? O rei Davi ficou todo mal, né? Uhum. E ela falou, não, eu acho que eu não podia ter... Eles estavam só noivos, eles não estavam casados. E mesmo se eles fossem casados, eu não acredito que ele ficar com ela ia ser a solução. Iam ser 3 vidas estragadas. E aí a gente percebe que talvez ela realmente goste pra valer dele, né? Sim, mas ó, o Poirot fala, minha opinião é que a senhora realmente se apaixonou. Mas o que a motivou foi o simples fato de poder tirar o noivo de sua amiga. Acho que quando o conheceu, sentiu-se atraída por ele e deve ter hesitado na escolha do caminho que devia seguir. A iniciativa naturalmente partiu da senhora e não do Sr. Doyle. E aí a gente vê depois na conversa que vai ter no capítulo que vem que a Jaque também entende mais ou menos por aí, né? Pois é. Enfim, e aí ela sai toda contrariada dessa conversa, porque eu acho que ela queria meio que ele a protegesse, né, como ele é um detetive. Ainda assim o Poirot fala, não, eu vou falar com ela. Sim. Mas eu não vou te defender, eu vou falar porque eu me preocupo com ela, né? Vamos ver. Mas também sei que ela não vai mudar de opinião, ele fala, né? Não, e o engraçado é que eles terminam o diálogo, ele falando que vai conversar com a Jaque, mas que não vai interceder pela Liné. Ele fala assim, farei o possível no interesse de todos, humanitariamente. Temos uma situação perigosa e difícil diante de nós. Farei o possível para resolvê-la, mas não creio que obtenha êxito. No fim desse capítulo também a gente descobre que houve sim uma ameaça de morte da Jaque pra eles, né? Pelo menos... Isso, pelo menos verbalmente, isso. né? E aí tá preocupado com isso. E aí começa o capítulo 5, onde ele se encontra com a Jacqueline de Belfort. Ela está olhando pro Nilo. Ela aparentemente tá bem calma, tranquila, né? Que ele se aproxima dela e ela nem se mexe. E ele começa a conversar com ela e a gente vê, na verdade, o outro lado, né? E já fica aqui minha crítica pra uma coisa que acontece muito, é que a gente vê 2 mulheres brigando por um homem e eu odeio quando isso acontece. Odeio! Você já brigou pelo Fernando, é isso? Não, nunca briguei pelo Fernando. Mas que... porque assim, primeiro que eu acredito que o cara não era tudo isso, né? E... Pai, gente, pelo amor de Deus, tem tanto homem no mundo, mas... E, puxa vida, você perder... Pra mim, o final ideal é o Simon ficar sem nenhuma das duas. Pra mim, né? Não sei se é isso que vai acontecer. Mas eu já não gostei dele desde o início. E o que ele fez pra mim foi horrível, independente dela ser rica, pobre, magra, alta. O que ele fez não se faz com ninguém. Não, mas ó, a analogia da lua e do sol cabe bem aí, vem fazer o divulgado do diabo aqui. Não, na verdade, assim, eu estou do lado da Jaqueline, por enquanto. Time Jaqueline, né? É, exato. Você também estaria uma arma de madrepérola no bolso, ou não? Então, né, mas a gente vai entender por que ela faz isso, né? Então, o Hércules começa a conversar com ela e ela mesma fala, eu tenho sangue quente correndo nas minhas veias. E ela fala que o pai dela era um excelente esgrimista e já tinha matado uma pessoa num duelo. E o avô, por parte de mãe, que era um americano, mora lá na Carolina do Sul, ele era muito a favor a armas e tinha ensinado ela a atirar. Então, por isso que ela andava armada. Ela tinha uma armazinha que parecia de brinquedo, mas não era. E ela ainda fala, isso aqui pode matar um homem ou uma mulher. E assim, ela tá toda orgulhosa, e é interessante que ela fala pra ele que ela tá se divertindo com isso, né? Ele fala, não, para de fazer isso vai fazer mal pra você, não dê espaço pra vingança, porque vai te tornar uma pessoa má. E aí ela fala que tá se divertindo com isso. E ela faz, assim, super calculado, como eu falei agora há pouco aí, porque ela sabe até onde ela pode ir, de modo que ninguém possa restringir o que ela tá fazendo. Exato. E assim, eu fiquei perguntando, ela não tem dinheiro, né? Como é que ela tá viajando, indo atrás desse casal, sendo que a gente descobriu lá no início que ela era uma pessoa que não tinha posses? Então, será que ela tá sendo patrocinada por alguém? Será que ela tá se endividando pra fazer essas coisas? Ou será que é um buraco de roteiro da Dona Agatha? Duvido muito, mas... Mas aí fala da ilustração que ela fala do sol e da lua. Ela tá falando por que o Simon mudou de mulher, né? Aí ela fala pro Poirot, tá vendo a lua lá em cima? O senhor a está vendo claramente, não está? Ela é bem real.
mas se o sol estivesse brilhando, não seria possível vê-la. Foi isso que aconteceu. Eu era a lua. Quando o sol apareceu, Simon não pôde mais me ver. Ficou cego e só teve olhos para Lynette. Ai, gente. E aí ela fala, o Simon foi fraco, eu sei. Mas ele é um homem muito simples. Continuaria a me amar e só a mim se Lynette não tivesse aparecido com a sua carruagem dourada. Sei perfeitamente que não se apaixonaria por Lynette se ela não o quisesse. E as duas concordaram com isso, mais ou menos, né? A Jaque falou verbalmente e esse foi o discurso que o Poirot jogou na cara da Lynette. E ela, assim, no fim, meio que reconheceu mesmo, né? Mas acontece, né? Infelizmente a gente não manda no nosso coração, né? Se é que ele a ama de verdade. Enfim. E aí eles estão conversando, ele tá tentando convencê-la a parar com esse joguinho. Quando ela olha e ela percebe, e só ela percebe, que tinha alguém observando os dois. E como o Hércules, ele é um cara muito atencioso e presta atenção em tudo, ele não vê essa pessoa, ele não dá muita bola pra essa informação. Eu até anotei, eu falei, será o verdadeiro assassino? Será que alguém passaria despercebido ao experiente detetive Poirot? Ou tipo, só é a Lynette tentando jogar um negócio, uma pista falsa, não sei. Então, pois é. E aí ele fala, bom, eu gostaria que a senhora seguisse o meu conselho. Eu acredito que a sua amiga, ela pode até se arrepender do que aconteceu, mas não tem como voltar. A gente não pode voltar para trás, a gente só pode viver o presente e olhar para o futuro. E às vezes a gente não tem uma segunda chance na nossa vida. Então aproveita a sua vida. E aí ela fica assim, tá bom, deixa pra lá, dá boa noite para ele e volta pro hotel. E aí, acabou, por enquanto. Fim do nosso cronograma de hoje, né? E aí a gente volta amanhã com mais cenas dos próximos capítulos. E se você tá lendo com a gente, vai pro dia 3 agora e vamos seguir, que a leitura tá emocionante. Deixa suas impressões lá no nosso grupo, seus palpites, e lembra de não dar spoilers de partes do livro que a gente não comentou ainda, tá bom? Isso, se você já sabe quem é o assassino, guarda pra você e vê os outros se matando aí nas teorias. Só dá risada, mas não publica essas risadas, não. E não esquece de convidar seus amigos que gostam de ler pra entrar no nosso canal aqui, hein? t.me/Clube Ictus, facinho, vamos encher esse canal de gente aqui, porque a ideia é justamente essa, a gente conversar sobre leitura o máximo possível e angariar cada vez mais pessoas para esse grupo aqui. Isso aí, pessoal, a gente se vê amanhã. Até amanhã, então. Falou. Falou.